Amados irmãos, a paz do Senhor, e a você, amigo, que porventura Deus possa permitir que venha ouvir esse vídeo, que ele possa já crescer a revelação para a sua salvação em Jesus Cristo. A Bíblia diz, amados irmãos, amigo, que a salvação é um dom de Deus, não vem do homem. Não vem do Pai para o Filho, nem do Filho para o Pai. Deus salva todos por Jesus Cristo. Também diz lá que salvação não é por obra de ninguém, para que ninguém se glorie. Salvação é um presente, é uma dádiva de Deus, que age no coração do homem, para que o homem entenda que a salvação é uma obra do coração de Deus via Jesus Cristo, teu Filho amado. Aquele que Ele entregou como sacrifício na cruz pela humanidade. Deus, irmãos, a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê pela sua visão humana. O homem tem seus critérios humanos. E às vezes sem amor julga, condena, critica, abate, até mata. A Bíblia diz também que quem clama, irmãos, quem clama ao Senhor não fica sem resposta. Pode ser o pior dos pecadores, o mais sujo dos homens. E esse homem, irmãos, às vezes, quando se conversa com ele sobre a salvação e se expõe a Jesus como Filho de Deus, o sacrifício perfeito da cruz por ele diz que todo o caminho leva a Deus, na sua ignorância acerca de não conhecer a palavra de Deus. Ele acha que na situação que ele está, no caminho que ele está, com as suas práticas, segundo a sua visão de quem ele aprendeu, ele tem Deus. É verdade que ele busca Deus, que ele fala de Jesus, que ele conhece a palavra, ele acredita na igreja, mas a palavra contém nela os trâmites a serem cumpridos para se herdar a salvação. A primeira regra é que Jesus diz, oposto ao homem, e a sua inteligência, o seu racional, que diz todos os caminhos levam a Deus. Tem pessoas que acham que, por ser honesta, ela tem a salvação. Irmãos, ser um homem bom, de boas obras, não produz salvação. São bons exemplos de vida, boa qualidade de vida, mas a salvação em si só por Jesus Cristo, o Filho de Deus. O próprio Deus estabeleceu que fosse assim. Então, mesmo esse homem no seu estado pecaminoso diante de Deus, não de mim, mas de Deus, que clama a Ele, ele não fica sem resposta. Deus vai criar um meio, porque ele clama a Ele de coração, e Deus não vê como me vê, Deus conhece o coração e sabe que tem sinceridade aqui dentro. Deus vai promover um meio, Deus vai prover uma situação para se revelar a este homem, porque Deus é justo e fiel, e aquele que clama a Deus não fica sem resposta. O soberbo fica sem resposta, o arrogante fica sem resposta, mas o humilde, a Bíblia diz, Deus exalta, e o soberbo Deus abate. E muitos estão morrendo conhecendo até Deus e indo para o inferno, condenado porque não adoraram a esse Deus que ele diz ter conhecido. Deus requer de nós toda a honra, toda a glória e todo louvor. Quem já conhece a Deus, Deus exige toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não pode ser um pedaço só, nem dividir essa glória que ele quer 100%, dar porcentagem a ninguém nem a nada. Então, irmãos, o homem diz, todos os caminhos levam a Deus, não é verdade, tem que explicar isso aí, segundo o texto bíblico. Agora, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém
vem, em algumas versões, em outras está vai ao Pai, senão por mim. Então Jesus é o caminho da salvação, é o caminho para se chegar a Deus, é o caminho para se ter revelação, é o caminho para você ter agora uma nova vida em Deus por Jesus Cristo. E é preciso manter o coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo, que Deus não arruma o coração, mas Deus trabalha no coração do homem. Louvado seja o Senhor. E eu vou ler um texto aqui, irmãos, que mostra a situação de um homem, de um chefe de família, de um general, e o que ele fazia, e o que Deus fez, porque ele amava a Deus. Porque, apesar de não conhecer a palavra, ele exercia pela fé boas obras. E quis Deus, como em muitos, está tocando nos corações para a salvação. E diz assim, o centurião Cornélio, Atos capítulo 10, diz assim, de 1 a 8 somente, para não alongar muito o vídeo. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está hospedado com um certo Simão curtidor que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou dois seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Então, irmãos, o texto diz que um homem de coração bom, um homem de um bom coração, ele temia Deus, fazia esmolas aos necessitados, ele, a sua casa, a sua família, e fazia orações a Deus, não conhecendo Deus na sua plenitude, não entendendo muito sobre a pessoa de Deus, mas ele clamava a um Deus que é justo e que é fiel. Quantas pessoas estão clamando a deuses, até sabendo isso aborrece ao Deus do D maiúsculo, que é o Todo-Poderoso, e se curvando esses deuses com D minúsculos, se humilhando, venerando-os, colocando oferenda aos seus pés. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Enquanto você não conhece a Deus, Deus te trata de um jeito. Depois você passa a conhecer a Deus, Deus te trata de outro jeito. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado como inocente. Nem do inocente faz o culpado, porque Deus é justo e fiel. Então aquele que clamar a Deus não vai ficar sem resposta. Mas certo é que nem todos os caminhos levam a Deus. Há caminhos que são do homem, feito por visão humana, mente humana, inteligência humana, e diz que é levado a Deus, mas não leva. O caminho que leva a Deus e leva a todos para a salvação é Jesus. E ele mesmo testemunha dele: eu sou o caminho, o caminho de Deus para a salvação é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual líder espiritual, ou esse que você busca aí, seu líder, ele falou isso para você? Eu te levo a Deus, eu que vou te levar, eu que sou poderoso, eu que sou majestoso? Não. Ele deixou para você uma herança filosófica, vindo de uma filosofia,
de uma mente humana, pensamento humano, de uma heresia, porque ele era um herege. Quantos já falaram, líderes espirituais, Jesus vem, Jesus vinha tal dia, tal época, e se prenderam numa fazenda, seita lá nos Estados Unidos, se mataram, se suicidaram a todos. E em vez de quando aparece um em nome de Jesus, ou se diz até Jesus, né? Vai voltar. E pessoas venderam suas casas, depositaram o dinheiro na mão deles, e eles ficaram milionários e enganaram um por um, família por família, estrupando suas filhas nos alojamentos, seus filhos, botando para trabalhar como escravo. Pessoas foram enganadas, saqueadas em toda a sua vida, porque o homem tem um opositor, que é o espírito de engano, que é um demônio, e só Jesus liberta do sedutor, do tentador, que é ele, pelo seu poder. Porque Jesus pediu para nós, e exercita hoje sobre nós, o seu poder, a pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é santo, ele é de clareza, transparência, brancura, não há sombra de variação, não há dúvida nele. Ele te liberta dessas coisas, ele te liberta dessas lideranças humanas e malignas. Aparentemente, né? O mesmo semblante que eu, fala manso como eu, mesma visão como eu, até bonito como eu, mas por dentro, quem conduz ali não é o Espírito Santo, é um espírito maligno. E ele está te levando sorrateiramente, com aparência de amor, piedade, ó, sua filha, seu filho, cheio de maldade com suas posses, descobrir que você tem, cuidado, se liga. Eu não é o homem não leva a Deus, às vezes arranca de Deus. O homem cheio de Deus te leva a Deus, te apresenta a Deus, mas não pode salvar, mas Deus pode todas as coisas. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outro lugar, o mesmo Jesus fala isso, ó, ninguém vem ou vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Na salvação, na aceitação, ninguém vem ao Pai senão por mim. Na morte, no fim dos seus dias, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Está em Jesus, vai. Se não está em Jesus, é mentira. Filosofia, caminho de homem. Todos os caminhos levam a Deus. Tem sido uma prática do mal na mente do homem, coração do homem, poder enganar ele e fazer ele morrer naquele caminho que não é de Deus. Mas nesta tarde Deus te revela. Jesus fala assim, ó, eu, Filho de Deus, unigênito do Pai, que morreu na cruz, recebeu a coroa de espinho, a lança atravessou o seu peito, cravos na mão, cravo nos pés, sangue inocente de mim derramou inocente por você, eu te levo a Deus. O outro caminho é perdição, sai fora. Então está aqui, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que como é a sucessão dessas coisas na vida do homem, ainda sem Deus ou pensando que está em Deus. Quando nós oramos, quando você faz um rogo na terra, a Bíblia diz em Apocalipse, irmão, que um anjo recolhe os seus rogos e suas orações de quem tem um coração preso a alguma coisa, mas que ainda é puro na sua consciência para com Deus, é ignorante, não o conhece. Quem conhece, Deus trata de outro jeito. Então, quando você ora na sua dor, quando você clama por Deus, toda oração que você faz, Ele recolhe, independente de quem você é. Prova disso é que aconteceu com Cornélio. Cornélio ele não era cristão, era um centurião. O que era um centurião? Ele tinha 100 homens a seu comando. Dizia um vai, outro vai, esse vai, a outro vem, ele vem. Tinha 100 homens a sua, é um homem de poder, diante, né, do comando maior de um exército. Ele foi separado como general de guerra e comandava 100 homens em Cesareia de Filipe. E ele era italiano. Era como uma guarda nacional brasileira, né, que age nas intervenções aí quando há multidões, vem socorrer. E ele, apesar de ter posse, por ser um general, por ser italiano, extraiu do país, tinha reguarda do seu país e ajuda do próprio país onde trabalhava, diz aqui, ó, ele era piedoso, uma qualidade, uma boa qualidade, temente a Deus, duas qualidades,
ele e sua casa, fazia muitas esmolas ao povo necessitado em volta dele, e de contínuo, aqui não diz de vez em quando, eu estou lendo em Atos 10, verso 2, e de contínuo, não diz de vez em quando, fazia o quê? Orava a Deus. Então, em meio a estar preso às suas convicções, ou alguma coisa, só Deus conhecia, não é revelado aqui, mas ele agradava a Deus e quis Deus se manifestar a ele. Como ele estava, olha, sendo piedoso, piedade não traz salvação, mas é uma boa obra. Ser temente a Deus não traz salvação, tem que aceitar a Jesus como Salvador, mas é uma boa obra. Com toda a sua casa, melhor ainda, fazia muitas esmolas ao povo, uma boa obra, não traz salvação. De contínuo orava a Deus, só orar a Deus não traz salvação, mas é uma boa obra. Porque salvação não é pela oração, não é por ser piedoso, não é por temer a Deus. Salvação é porque, irmão Juarez, é por aceitar Jesus como seu único, e é como aceitar Jesus como seu Salvador, e tem uma condição atrelada a essa frase que eu vou falar. Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora é tudo com Jesus, é tudo por Jesus, tudo passa por Jesus, Ele é meu sacrifício, é o Filho de Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, descobri, agora eu sei, eu vou me apossar, vou entrar, vou ler a Bíblia, vou estudar, vou orar, jejuar, e você é uma bênção nas mãos dEle. Essa decisão é sua. Eu vou vencer na verdade, na justiça, na misericórdia, Deus vai ser comigo, e vai caminhando, vai orando, vai jejuando, vai lendo, que você vai ser uma bênção na mão do Senhor. Então, como ele estava aqui, presta atenção, não haveria salvação só pela esmola, só por orar e temer a Deus, ser piedoso na sua casa. Está entendendo o que eu quero te mostrar? Muitas pessoas estão no seu patamar, não, eu tenho a Deus, eu tenho a Jesus, não preciso da igreja, não preciso da palavra, não, isso é bobeira. Não, a palavra te conduz a Deus. Deus te conduz a um lugar de adoração que é a igreja. A igreja te ensina você a conhecer mais e mais de Deus. E você amanhã está ensinando a outros e capacitando a outros a ir para o céu, pelo poder da sua vida. Então, diz assim: veio um anjo a ele, o 3, este quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo. Aí Deus agora faz sua parte por misericórdia e bondade. Deus envia ele um anjo. Deus manda lá na casa onde ele está, no local onde ele está, um anjo. Este quase a hora nona viu claramente numa visão um anjo de Deus, de Deus. Ele era branco, manso, calmo. Se fosse do diabo, seria um anjo negro, preto, da escuridão das trevas. Esse se arrepende em nome de Jesus. O anjo de Deus que se dirigia a ele, o anjo falou com ele, e dizia-lhe: Cornélio, bem claro, dele não traz dúvida, em certeza. O qual, fixando os olhos nele, Cornélio, e muito atemorizado, porque vê um anjo, é uma coisa sobrenatural, irmão, atemoriza mesmo. Quem é esse ser aí? O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse que é Senhor. Ele pergunta: o que é Senhor? E disse-lhe: como Deus faz, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. É a prova que ele recolhe as orações, tanto de um como de outro. O atender é a soberania dele, atende como quiser, a hora que quer, quando quer. Aí agora começa a orientar. Agora, pois, envia homens a Jope, uma cidade, e manda chamar, dá o nome da pessoa, que deu de confusão, a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este, olha só, diz onde está. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Deus está orientando Cornélio. Irmãos, Deus quis usar o homem para pregar a palavra.
Deus faz do homem um pregador da palavra. Deus honra o homem, dá privilégio ao homem. Pregar a palavra é coisa nobre. Aí você pega um grande obreiro de Deus, preparado, reconhecido, chamado, já vive da obra, ou vive na obra, e resolve ser um deputado federal, estadual, um senador, para agora ter seu nome ventilado em meio a confusões, mesmo que não esteja, seu nome sendo sujo, mesmo sem estar sujo, ventilado na Globo, outra emissora, sem estar no meio da corrupção, porque o meio é sujo, o meio é imundo. Temos que ser contra a política, de jeito nenhum. Mas a política, irmão, não é para quem está em evidência no ministério cristão. Política é para um obreiro menor, que não tem o dom de fazer o que você faz, que é pregar, então ele vai como político. Não como bucha, não. É que você já tem o seu cargo, que é nobre, vai trocar pela imundiça política. E como está, irmão, no momento da política atual do nosso país? Vemos o Crivella aí, só vergonha. Reuniões anônimas, aí se descobre, ventila o nome dele, aí esse que é a questão, aí vai o nome do evangelho junto, crente, safado, 7-1. E esperar o quê? Que se fale o quê? De alguém se diz bispo e faz uma reunião escondida, ouvida só pastores, né? E promete lá o que a população clama por uma cirurgia de olhos na vista, uma outra cirurgia, e oferece a cirurgia a rodo. E aí vaza na imprensa, né? Oh, safado, safado, safado. E o nome de Deus, ó, o evangelho, ó. Esse evangelho aqui, ó, a Bíblia, ó, se sujando, porque um dia lutou para limpar. Então, não aceito, sou contra, dou a cara a tapa de qualquer líder de ministério que viva da obra, principalmente, tem seu salário da igreja, venha galgar qualquer cargo político, por causa da mancha no evangelho, na mancha na palavra. Esse cargo não é para você, é para outro cristão, outro nível de cristão, outra qualidade de cristão. O seu nível está no Senhor. E nós temos, como cristão, dar a cara a tapa e falar a verdade. Nós somos da verdade, Jesus é da verdade. Mas fala muito, mas é verdade. Mas é verdade, mas é verdade. Você fica na sua mentira e eu fico na minha verdade. Não sou a favor de nenhum líder, nenhum pastor que seja presente no ministério e viva da obra, principalmente, repetindo, viva da obra, já tem seu ganha-pão, a galgar cargo político, para vir agora manchar, colocar noda no evangelho da salvação. Isso quando não entra na safadeza, né? Isso quando não vira 7-1. Isso quando não abraça a mentira e abandona a verdade. Louvado seja o Senhor. Então, Pedro agora, irmão, Deus agora está guiando por misericórdia e bondade a Cornélio e toda a sua casa. E o texto, irmãos, o capítulo 10, ele tem uma folha e meia para você ler em casa. Eu não li aqui porque não dá. Que coisa linda que foi o desfecho desse anúncio aqui do anjo, para chamar Pedro, e Pedro é comunicado, Pedro vem, Pedro faz a obra, e resumindo, quando Pedro chega e prega a palavra, eles aceitam a palavra, e não só ele, a família, mas todos que souberam daquilo, estiveram na casa de Cornélio, foram batizados com o Espírito Santo de Deus, sendo ele gentio. E por isso acontecer que Pedro era apóstolo dos judeus, Pedro teve que ir lá em Jerusalém dar satisfação ao Senhor da igreja. Que negócio é esse do gentio agora receber o Espírito Santo? Isso é outra parte. Eu quero me ater aqui. Então lê a história de Cornélio, você que acha que todo caminho leva a Deus, e veja que não leva a Deus. Cornélio estava num caminho que não era de salvação, mas era de bondade, misericórdia, piedade, de obras, de praticar o amor ao próximo. Mas nessa condição Cornélio não seria salvo nem a sua casa. Mas Deus se chegou a ele, Deus teve misericórdia, orientou para ele mandar buscar Pedro, mandou buscar Pedro. Pedro veio, explicou, pregou, eles aceitaram e foram batizados com o Espírito Santo naquele mesmo momento, antes de ser batizado nas águas.
Então isso pode acontecer. Então, irmãos, é assim que Deus faz. Deus revela ao homem o seu caminho, que é Jesus, que é a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Louvado seja o Senhor. Então você que acha, né, que todo caminho leva a Deus, essa mensagem é para você, dada por Deus, é um presente, é uma dádiva, não é dada por mim não, Deus só está me usando como instrumento do canal para falar com você. Você que acha que é muito misericordioso, muito piedoso, muito temente a Deus, muito santo, muito separado, cuidado para você não morrer e ir para o inferno e perder a sua salvação e seu corpo perecer no lugar da ira de Deus. Você que anda em barras de crítica, de litígios, de dissensões, muito cuidado para não perder sua salvação, achando que você é um santarrão, achando que você é o cara, é a fera, a certeza, a convicção. Não, a convicção é Deus, pela sua palavra em Jesus Cristo. Nós somos o que ouve, o que ouvimos, o que nos separamos e se preparamos para Ele. Então, nesta noite, irmão, te falar, do jeito que tá, não dá. É preciso você sair desse pedestal, dessa cadeira, desse altar que você construiu, sentou nele e diz: eu não preciso de igreja, eu já tenho a Deus. Tem mesmo? Já tem Jesus? Já tem mesmo? Eu já sou do Espírito Santo? Já é mesmo ou estão te enganando? A Bíblia diz que Jesus fala que Ele é o caminho. O seu caminho é Jesus? Esse Jesus que você fala e que entende então que é Ele te pediu renúncias? Então é verdadeiro, tem que renunciar. Sua vida velha prática, vida pregressa. E se não pediu renúncia você, é falso também. Você pode beber, cheirar, ter 3 mulheres, ter 2 homens, continuar na vida de engano, Jesus é falso. Tem o falso sendo pregado. Se lê no verdadeiro, que é da palavra que Deus estabeleceu, mas se fala do mentiroso. Para te enganar, a Bíblia lê do verdadeiro, mas fala do mentiroso. Que pode ser tudo, não tem nada a ver, se é coisa do homem, é visão humana. Não, a verdade chama você a renunciar, a se separar, a ser diferente, não melhor que ninguém, mas diferente. Essa diferença é o testemunho de vida dos homens da terra. Testemunho que Cornélio, como centurião, general de batalha, de guerra, né, como dava sem nome, até já tinha, mas para a salvação Deus acrescentou um anjo na sua vida. Ele ouviu o anjo explicou, mandou chamar a pessoa, disse que era a pessoa, onde achar a pessoa, quem estava a pessoa, a casa perto da praia. Essa pessoa foi, pregou a palavra, Cornélio aceitou, e foram todos batizados naquela hora pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus quer fazer o mesmo comigo, com você. Quer te chamar à transparência, chamar à verdade. A Bíblia diz que não é evangelho sem a prática da palavra de Deus na sua vida. Tem evangelho que é só para quem quer ouvir. Acha bonito, acha legal, mas não tem efeito para a sua vida, ele rejeita a palavra. E há um evangelho que Deus chama a conversão e exerce a mudança, e o que aceita é bem-aventurado, é feliz. Então que você possa rever os seus conceitos sobre estar em Deus, chegar a Deus, morrer e morar com Deus. Precisa rever seus conceitos em suas expressões, que o coração fala, o que a boca fala, o coração está cheio, que você já tem preparado no seu interior uma resposta como se fala de Deus, de Jesus. Não, eu tenho já Deus, eu já tenho Deus, quem nem ouve falar de Deus. É onde você se perde. Não, já tem Jesus. Não, Jesus, não. Todos estão em Jesus. Tudo leva a Deus, tudo leva a Jesus. Não, é mentira do inimigo na sua vida, na sua mente, para te enganar e deixar você morrer nessa situação. Entendendo que todos os caminhos levam a Deus. Não leva a Deus. Eu estou repetindo, eu estou sendo repetitoso para poder te enfatizar.
Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, sem chegar a ser Jesus primeiro, você não chega ao Pai. Você dizer Deus, 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 Deus está ouvindo é bonito, sim, mas para a salvação em Deus, você tem que falar: Jesus, eu te aceito como meu único e Salvador. Falar de Deus é uma coisa, querer estar em Deus passa pela palavra. A palavra te leva a quem? A quem leva a Deus. Quem leva a Deus? É todos os caminhos? Não, quem leva a Deus é o que diz que é o único caminho, Jesus. João 14:6. Anota aí, vai lá, deixa de ser teimoso. João 14, verso 6, diz lá: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que possamos nós receber essa mensagem de salvação, quem já está e quem vai vir ainda. Que possa você, que como Cornélio, cheio de qualidade, piedoso, temente a Deus, ajudava o povo dando esmola, dava comida, não é isso? E orava a Deus. Mas como ele estava nessa situação só, não era o suficiente para ele salvar sua alma. Aí Deus prepara Pedro, Pedro vai lá como instrumento, como canal, só isso. Então a gente vê aqui que Deus não precisa do homem. Deus quis usar o homem por misericórdia e bondade. Se eu não falar, a Bíblia diz que as pedras clamarão. Se eu não falar, o homem vai ser salvo. Se eu me omitir, o homem vai ser salvo. Como Deus fez com Paulo. Paulo fez, achou que era forte, né? Certa feita, para caminho de Damasco, Jesus chegou com um faz de luz, paralisou Paulo. Ficou meio cego, foi até Ananias, ficou lá 3 anos estudando, preparou. Quando Paulo entendeu, nunca mais Saulo foi Saulo, né? Deus até transformou em Paulo. E foi o maior em obras, eu vou dizer em sabedoria, dos apóstolos. O pior dos homens vira o melhor dos apóstolos e maior, porque Deus é Deus. Então, Cornélio era um bom homem, homem de misericórdia, bondade, esmolas, rogos, mas faltava entender o plano da salvação. Pedro foi lá, explicou e foi salvo. Então você, que também é piedoso e temente a Deus, submisso a Deus, falta, né? Você ouvir essa mensagem na Bíblia. Vai lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus falando. E a porta da salvação é Jesus, é a palavra de Deus. O próprio Deus nos remete a isso. Que a partir de hoje você possa mudar, repensar, reagir, refletir, fazer uma retrospectiva, fazer uma introspectiva, soltar esse pensamento que não vem de Deus e deixar agora ouvir a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja abençoado e seja salvo pelo poder do Evangelho na sua vida. Amém.